A verdade é que ele gosta de falar muito, então eu sou mais breve, começarei o início da palestra, tá? Então o padre pediu para a gente falar o que que é uma família. Tá certo só? É só colocar um pouquinho. Troca aqui. Tá sem? O que é uma família? Quando a gente pensa em família, a gente sempre pensa em um lugar de afeto, de amor, de acolhimento, de cuidado, né, de carinho, onde a gente é sempre muito bem recebido. A família é tudo isso, mas também ela é um pouco mais disso. Porque a família ela não existe apenas para nos confortar. Né? Dentro delas também é onde existem os maiores dilemas. Por isso a família é um lugar de amor, mas também é um lugar de formação. Por quê? Ela é o primeiro espaço aonde a gente vai aprender que o mundo não gira em torno de nós, né? O mundo não começa em mim e termina em mim. Há outras pessoas dentro da casa. Então a criança descobre que o mundo vai além dela mesma. Todas as vezes que ela precisa aprender a dividir, todas as vezes que ela precisa esperar, todas as vezes que ela tem que colaborar com alguma coisa dentro de casa, todas as vezes que ela precisa obedecer, todas as vezes que ela precisa cuidar de alguma coisa que é dela ou da rotina da casa. E é nesse processo que o ser humano deixa de ser alguém que só recebe e passa a também poder oferecer algo de si. Por isso que quando me pergunta o que é uma família, o que me vem na cabeça é o primeiro lugar de humanização. Antes da gente estar no meio social, antes da criança ir para a escola, antes dela ser inserida dentro da sociedade, ela está dentro de uma família, de um berço que funciona simbolicamente para poder vir para a estrutura da comunidade. E nessa casa existe pai, mãe e filhos. E cada qual precisa desempenhar o seu papel. Todos possuem a mesma dignidade, mas cada um precisa saber qual responsabilidade tem dentro dessa família. Um pai precisa ser pai e uma mãe precisa ser mãe. E hoje, esse tem sido o maior dilema que a gente tem encontrado nas famílias. Por quê? Porque muitos pais e muitas mães agem de formas imaturas, não ocupando lugar da pessoa adulta. E quando alguém não ocupa o lugar que tem, naturalmente alguém vai precisar ocupar. Muitas vezes são os avós, mas não muito distante, os filhos começam a ocupar esse lugar. Como que isso acontece? As crianças começam a ficar preocupadas com o casamento do pai, dos pais. A criança precisa aprender previamente a lidar com o humor da mãe. A criança se sente responsável emocionalmente por algum dos pais. E não distante, não longe disso, os pais começam a trazer elas para responder a alguns conflitos que elas não têm ainda a condição, a envergadura, a maturidade para a tomada de decisão. Então, ela é incluída no sistema familiar como se fosse alguém que já estivesse pronto para tomar decisões. Decisões essas que têm um custo muito grande para a criança, porque ela não é madura e ela precisa se comportar como se fosse. Na ausência de um pai e de uma mãe, essas crianças, esses jovens, têm funcionado no lugar deles. E os pais precisam retomar esse lugar para aprender a sustentar seus limites, funcionar com autoridade, não autoritarismo. Isso também tem acontecido de forma enganada, né? As pessoas querem impor as regras, elas não querem ser feitas obedecidas porque elas têm uma hierarquia, elas querem forçar a obediência. Às vezes, amar os filhos é também dizer não, é se posicionar contrário ao que elas querem, é acolher quando é necessário, mas também estabelecer limites. As pessoas imaginam que
deixar o filho fazer o que quiser é fazê-lo deixar feliz, fazê-los felizes. Mas isso, na verdade, só criam pessoas que não conseguem lidar com os próprios instintos. E mais para frente acabam no sofrimento. Porque quem não consegue domar a si mesmo se precipita em um monte de sentimentos na vida, né? Qual que é o lugar dos filhos dentro de uma família? O filho chega nessa família profundamente dependente. Ele depende para comer, para dormir, para sobreviver. E são os pais que vão dando o tom no crescimento desses filhos. E essa é a parte mais bonita da paternidade, da maternidade. A gente pega seres totalmente indefesos, a gente ajuda a ser quem eles precisam ser, e então a gente lança eles para a realização do mundo, como no processo de autonomia, de autogerenciamento, né? Deixando que eles sejam crianças, não deixando que eles sejam crianças, permitindo que eles sejam adolescentes, não querendo dar autonomia antes da hora. Autonomia é um processo que a criança precisa aprender a desenvolver. Hoje está muito na moda a autonomia do sono. Mas será que meu filho tem condições emocionais já de dormir sozinho, né, de tomar algumas decisões sozinho, de responder de forma madura para algumas coisas que a gente acha que está fazendo um bem para eles? Será que a gente não está deixando eles caminharem cedo demais, sem cuidados necessários, sem respaldos, né? Sem diálogos? O que falta muito nas famílias hoje em dia tem sido a conversa. Muitas meninas, por exemplo, sentindo abandonadas dentro de casa, né, estarem abertos, principalmente na fase da adolescência, onde eles começam a mudar de criança, mas também ainda não são adultos. É uma fase de transição que eles precisam de presença, de atenção, de diálogo, e muitas vezes eles não encontram isso em casa. E é nesse processo que a rua acaba ofertando. Nem sempre a rua vai ter o modelo ideal para esses nossos filhos. Então, nessa primeira abertura que o Roberto vai dar continuidade, para a gente refletir quais são os elementos fundamentais de uma casa, além do acolhimento, um lugar de formação de uma pessoa humana. Poxa vida, eu sou suspeito, mas não me canso de admirar pela esposa. Ganhar alguns pontinhos, né? Aí, homens, faz parte também, viu? De vez em quando dá umas elogiadas assim que ajuda. Faz bem, né? Gente, falar de família é simplesmente falar de tudo aquilo que somos, falar de tudo aquilo que vivemos, é falar de onde tudo começa e a depender da sua vocação, e creio que aqui todos nós, de algum modo, nos sentimos vocacionados por essa missão familiar. É o lugar onde tudo termina, não é assim? Do nascer ao morrer, né? Inclusive, alguns acreditam que essa, inclusive, é uma das poucas certezas da vida, né? Que o único mal irremediável, né? Todos nós vamos um dia morrer. Mas ainda não morremos. Então temos que responder a pergunta, né? O que nós estamos fazendo aqui? Como que nós vamos resolver essa questão com a vida? E para nós que somos vocacionados é porque chegou o momento em que nós chegamos a uma conclusão diante dos homens e diante de Deus, que realizar essa vida aqui sozinhos seria meio chato, né? Isso é uma coisa que a gente verifica na prática. Felizmente, um casamento, quando ele é bem vivido, uma família, quando ela é bem vivida, ela é fonte de muita realização e felicidade, não é?
Agora vamos ser francos. Quando a família e o casamento são mal vividos, é bastante complicado. Alguns acreditam que é até um pé no saco. Tamanho problema que vive. Isso mostra a força que uma coisa tem para nós. A família é causa de muita realização. Mas a gente está vivendo numa época, infelizmente, os nossos consultórios refletem isso. Passa a ser causa de muito sofrimento. E a boa notícia é que esse sofrimento não é necessariamente uma coisa negativa. Porque essa é a boa notícia, essa é a boa nova. Só sofre muito quem se importa muito. Enquanto os casais estão chegando nos consultórios, um estão com bastante raiva um do outro, eu digo, bom, até passa, até bom. Sinal de que ainda se importam. Estão pegando toda a agressividade por acreditarem que enquanto o outro não resolver os problemas dele, a minha vida não será feliz. A raiva de depositar essa energia porque ele está convencido, ela está convencida que tem que resolver o problema do outro. Esse é o momento que a gente chama de momento projetivo. A gente, quando não está bem conosco mesmo, quando a gente está meio perdido, a gente tem uma tendência de projetar isso para fora. Isso é uma das leis que a gente vê na vida psicológica, bastante conhecida popularmente, essa coisa da projeção, né? Até nas brigas, às vezes, de casal, a gente até usa esse argumento, né? Você está falando de mim e não percebe que você está falando de você, né? Usa até o argumento religioso, você quer tirar o cisco do meu olho e não vê a trave que está no seu. Aí começa a briga. Aí vai parar lá no consultório. Hoje a gente vive numa época onde a ansiedade e a depressão no Brasil, o Brasil ele é campeão de um monte de coisa, né? Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa das coisas de como que anda o Brasil no cenário mundial. Aí eu descobri notícias do seguinte tipo. Nos estudos, na vida dita intelectual, na educação, nos testes internacionais, que se avalia português, ciências e matemática, o Brasil está ocupando os últimos lugares na educação. Estava vendo em relação à violência e criminalidade. O Brasil é um dos 3 países mais violentos do mundo. Passou muitas décadas como primeiro lugar, onde aqui nós vivemos quase que 50 mil homicídios por dia. Estamos nos últimos lugares na educação, naquilo que diz respeito à inteligência. Mas estamos em um dos primeiros lugares na violência e, para completar a tabela, também somos campeões em ansiedade e depressão. É como se disséssemos, desculpe dizer isso, mas não é conclusão minha, é conclusão dos números. É como se hoje nós vivêssemos no país mais assassino, com menos QI e mais depressivo. 2024, a rede de apoio psicossocial mostrou que o Brasil foi campeão em ansiedade e depressão com crianças e adolescentes. Por que 2024 ficou um ano importante? Porque 2024 foi o ano que o número de crianças e adolescentes superou a depressão de adultos. E hoje, infelizmente, a gente vê, às vezes nas escolas, também nos consultórios, e talvez na vizinhança,
ou às vezes dentro da própria casa. E realmente essas estatísticas não devem estar muito erradas. Quando o catecismo ele define a família como a célula originária da vida social. Isso pode parecer um conceito, gente, muito bonito de ser decorado, muito bacana de ser falado, mas é a igreja lembrando o seguinte: não adianta nós criticarmos nada dessa sociedade, nada que está fora das nossas portas, porque essa definição vem lembrar, olha, tudo um dia começou dentro de casa. Acho que a Ângela foi muito feliz quando veio lembrar isso pra gente. Tudo começa dentro de casa. Você sabe que ao longo de toda a história, quando a gente estuda essa história das famílias, a gente vê uma coisa em comum. E quero acreditar que até hoje, que é o seguinte: sempre o interesse de todas as pessoas mais velhas diante das crianças, das pessoas mais novas, sempre teve como finalidade tornar essas crianças as melhores pessoas possíveis. Acho que aqui quem é pai e mãe, avô, avó, mesmo que não tenha dito isso objetivamente, mas é como se no coração de cada um de nós tivesse marcado isso, né? Eu ter meus filhos, agora meus netos, quero poder vê-los crescer para que eles possam ser as melhores pessoas possíveis. Muito bem, eu apresentei esse cenário inicial da vida do Brasil perante o mundo para a gente ver que a gente está meio que... Tem certas dificuldades que você vive dentro de casa, tem certas dificuldades que você vive na educação, tem certo dos seus filhos, tem certas dificuldades que você vive no próprio campo do relacionamento, porque hoje a gente vive dentro de um ecossistema que tudo foi feito para que as famílias não dessem mais certo. É importante a gente ver isso. Só às vezes acho que isso é teoria da conspiração, mas note, o casamento, o tempo de casamento médio de um brasileiro é de 11 anos. Tempo médio. Quem aqui já superou essa data, parabéns, você está ajudando pelo menos as estatísticas do nosso Brasil. Começa a começar a perceber os casais que estão aí querendo a separação, querendo o divórcio. Faça a pesquisa depois de você, a pesquisa de vocês aí, vocês vão ver. Infelizmente, a gente vê que toda uma cultura que vai na contramão. No final das contas, você está num curso de noivos e pergunta, tá, você descobriu que você tem vocação para o casamento, para o matrimônio. Mas para você, o que é o casamento? O que é ser esposo? O que é ser esposa? O que você pretende com os filhos? O que é para você a geração de filhos? E não somente a geração, mas a educação. Note que às vezes são perguntas, né? Eu vejo que hoje em dia a gente está vivendo um grande desafio, nós que trabalhamos com comportamento humano, que é, hoje em dia, dizer sobre as coisas óbvias. Como tem sido difícil explicar o que é óbvio. O que é ser pai? O que é ser mãe? Será que essa frase, tornar os filhos as melhores pessoas possíveis, ficou só para poesia? Nossa, bonito para colocar num cartão, na tela de espera do computador, ou talvez na tela do seu celular. É bonito. Que cristão que vai ser louco de ser contra isso? Tornar os nossos filhos as melhores pessoas possíveis. O que é tornar os filhos as melhores pessoas possíveis? Só para a gente não ficar divagando e a gente trazer coisas concretas. Porque o tema, o que é família, ele é bastante abrangente e as direções possíveis são infinitas. Mas para tentar ser prático e ajudar naquilo que é o óbvio, tá? Eu vou falar das coisas óbvias. O que é tornar os filhos as melhores pessoas possíveis?
é torná-lo talvez educado, obediente, ousaria dizer até civilizado. É deter algum tipo de conhecimento intelectual das coisas. Houve épocas na história que você não saber ler nem escrever não mudava nada. Praticamente seu trabalho é no campo, ser um analfabeto não tornava a sua vida mais complicada. Hoje, se uma criança não sabe ler e escrever, ela não consegue pegar um ônibus, não é assim? Então, dar à criança alguma formação intelectual, algum conhecimento. E também, outra coisa óbvia, não nos pouparmos e não nos privarmos de ensinar sim às nossas crianças alguma educação moral. Existe o certo, existe o errado, existe sim o que é bom e existe sim o que é mal. Isso são as coisas óbvias. O que dificulta a gente para alcançar essas coisas? Tornar a criança educada, tornar a criança obediente, tornar a criança um pouco mais inteligente, tornar a criança, sobretudo quando alcança a idade da razão, saber diferenciar o que é bom do que é mal. Às vezes, quando eu fico meditando isso, por que nós sabemos disso? E por que nós temos tanta dificuldade de executar isso? Trazer para a vivência, trazer para a concretude, trazer para os atos concretos da vida. Por que é tão difícil? Quando a gente para meditar, a gente vê que existem 3 coisas que vale a pena a gente pensar e guardar no coração como estudo e reflexão sincera e honesta. O individualismo, o materialismo e o relativismo. A gente vai dar conta de falar das 3 coisas com profundidade. Estou mais preocupado aqui com o individualismo. Quero aproveitar toda a questão que a Ângela trouxe, porque nós estamos muito acostumados a pensar a família como se fossem membros que habitam o mesmo espaço de maneira isolada. Às vezes o problema de sermos indivíduos é que nós somos, sei lá, indivíduos demais. E às vezes temos dificuldade de discernir as nossas ações, porque no final das contas, a gente tem uma tendência de querer agir pensando somente no nosso próprio benefício. O famoso "e eu, como que eu fico?". E aqui a proposta para todos nós no século XXI é saber se nós somos capazes de pelo menos imaginar, pensar que quem tem a vocação para a família, se é capaz de, na humildade, pensar a família não como um conjunto de indivíduos, de átomos soltos que habitam o mesmo espaço, mas se nós somos capazes de pensar a família como se fosse partes de um sistema maior do que nós. Eu sou somente parte de um sistema. Eu não sou um indivíduo isolado que está ali dentro, mais para extrair do que contribuir. Então, tem pais ou mães que são muito, vamos dizer, capazes de ganhar muito dinheiro fora, ser produtores fora de casa, mas querem ser muito consumidores dentro de casa. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso é uma das coisas que mais dificultam o nosso vínculo dentro de casa. Quando eu perdi a capacidade de entender que eu estou dentro de um sistema que é maior do que eu, porque, por exemplo, eu, enquanto pai, tenho uma função. Os homens aqui,
Se a gente começar a meditar, é gozado que às vezes o feminismo, as ideologias, elas tendem a não gostar muito desse discurso quando a gente cita biologia, não é assim? Ah, porque o homem não se define pela biologia, a mulher não se define pela biologia, né? Existe uma diferença de sexo e de gênero. Sexo é o que você nasce com seu corpo, gênero é o que você sente. E começa a confusão. Não vamos nem entrar nesse tipo de discussão, senão fecham as portas e todo mundo quer preso hoje em dia, né? Então vou dizer coisas óbvias, para não ofender ninguém que possa ter uma inclinação com essas ideologias. Mas se você fizer uma pesquisa no corpo de um homem, isso não sou eu falando, são fisioterapeutas, são médicos do esporte. Tudo no corpo de um homem, força bruta, força relativa, resistência pulmonar, capacidade respiratória, em todos esses fundamentos, o corpo de um homem, de modo geral, é superior ao corpo de uma mulher. Sabiam disso? Sei que hoje a gente está numa crise de testosterona e tem mulheres que já estão ganhando dos homens aí na luta. Eu sei também disso. Mas, enquanto não aconteceu definitivamente, vamos contar com o que dá para os nossos olhos verificar. O corpo de um homem, em todos os fundamentos biológicos, é superior ao corpo da mulher. Engraçado que os fisioterapeutas e médicos do esporte afirmam que existe um fundamento no corpo da mulher que é superior ao dos homens. E sabe qual que é essa característica? A flexibilidade. Sempre quando a gente começa a meditar essas coisas do corpo, eu fico olhando assim, como que Deus vai escrevendo na nossa própria natureza. Aquilo que a gente não consegue enxergar espiritualmente, já que às vezes a nossa espiritualidade está meio baixa, então Deus parece que inventou o corpo, dizendo assim, ó, não está conseguindo entender, então vou desenhar. E fez o corpo. Dá umas observadas aí no corpo. Isso aí é uma coisa que eu recomendo a vocês, tá? Se nós não somos capazes nem de meditar as coisas que a gente vê, que é o corpo, como que você quer melhorar na sua vida de oração, poxa vida? Como que você quer melhorar nos fundamentos psicológicos, morais dentro de casa? Então comecemos pelo que dá para ver. O pessoal acha estranho, lá vem falar do patriarcado, do machismo tóxico, de querer mostrar que... Bom, gente, já passamos dessa fase, a quarta série acabou. E vamos lembrar que quando a gente diz isso, nós não estamos querendo enaltecer nós homens. Nós estamos dizendo que tudo no nosso corpo comunica. Ter que suportar o sofrimento, ter que aceitar os sacrifícios e ter que viver a entrega. O pessoal acha que isso é discurso da igreja. Eu digo, não, não é discurso da igreja. Isso é uma meditação simples acerca do corpo. Se é assim, por que eu digo isso? Porque na prática, se um ladrão, se um assassino tentar entrar dentro da nossa casa, entenda o seguinte: se passar por você, homem, vai passar por sua mulher e filhos. Você é a única chance de que o mal não entre dentro da sua casa. É isso que a nossa natureza está dizendo. E no corpo da mulher está dizendo isso, essa coisa da flexibilidade. Uma coisa entre os gregos, né? Os gregos vão lembrar muito isso, que o homem pode ser até a cabeça, mas a mulher é o pescoço, ela que direciona a cabeça para onde ela quiser. Né? Então, de um lado, o homem tem a força bruta. Diz a piada que o homem é igual ao trator, né?
Na verdade, falam da sogra isso, mas vou adaptar para não, né, voar chinelo aqui. O homem é igual ao trator. Bom para o trabalho, mas ruim para passear, entendeu? A força, a bruteza. Quase que a gente vai dizer as mãos cheias de calos, grossas. A dificuldade até de fazer carinho. Quando a criança está carente, quem que ela quer? Quando ela quer brincar, ela quer quem? Quer o pai. Né? O pai vai virar cavalinho. Né? Hoje virou Uber, né? Já não mudou, motorizou. Né? Quer brincar, quer correr, quer que joga para o teto. Né? Vai jogar bola. Aí o pai, que é muito delicado, vai brincar de jogar bola, uma bicuda na cara do filho, o filho sai correndo para quem? Para a mãe. Igual um dia fizeram uma pergunta para uma criança. Para que serve um pai? Perguntaram para uma criança de 3 anos. Criança, para que serve um pai? Aí a criança respondeu, parou, ficou olhando, aí respondeu assim: quando não tem a mãe, quando não tem a babá, quando não tem o cachorrinho, tem o pai. Veja, o pai, o pai para a criança é o último escalão, entendeu? Então, depois de babá e cachorro. Né? Na mente da criança, isso é uma coisa interessante vocês saberem, tá? Os pais não se magoem. Pai aqui digo varão. O mundo do pai é um mundo extremamente confuso na mente de uma criança. Até hoje minhas filhas têm dúvida o que eu faço da vida. Né? Para a mãe é claro o que a mãe faz. Nossa, é evidente, a mulher que né, sente, escuta, calenta, né? E ela fica, eu sou psicóloga, eu atendo pessoas. Ela só vê assim, um homem sentado sem fazer nada e gente dando dinheiro para ele para ficar sentado. Pô, meu pai não faz nada, entendeu? Mas que vergonha. Quando perguntou nisso, o que seu pai faz? Ele fica sentado lá ouvindo os problemas, entendeu? O mundo da criança entende pai como se o pai que sai de casa e volta com alguma coisa pronta, entendeu? Tá aqui, ó, voltei com uma borracha, isso aqui que eu fiz. Ah, agora eu tô entendendo com o que você trabalha. Mas você sai e volta, nunca chega com nada, né? Só com conta e reclamação, né? A esposa gasta menos, né? Não é assim? O mundo do pai é um mundo extremamente confuso. Já repararam que se nós, os pais, quisermos brincar com os nossos filhos até, sei lá, os 5 anos de idade, a gente tem que emular, reproduzir muito o comportamento da mãe. Chegar para o seu filho de 2 anos de idade, a mãe é fácil, ô meu filhinho, que bonitinho, vem cá. Imagina você impostar sua voz para falar com seu filho de 2 anos de idade. Ei, filho, tudo bem? Eu te amo, viu? A criança chora, não é assim? Isso é uma coisa que é importante a gente saber. Parece bobagem. É uma coisa até auto-evidente. Mas isso é uma coisa que eu vou te dizer, olha, salva muitos casamentos essa informação. Então, a Ângela, quando ela traz essa informação dos casados, né? De estar lembrando o seguinte, olha, figura de autoridade dentro de casa somos nós os pais. Ah, mas isso não é evidente? Era para ser. Hoje, quem que manda? Né? Diz o dito popular que nós somos a geração mais obediente. No começo, obedecíamos os pais. Somos tão obedientes que hoje a gente obedece os nossos filhos. Obediência para os dois lados. Já repararam isso? Para o terror dos avós. Então, a autoridade dentro de casa somos nós, os pais. Então, existe uma função desse exercício.
Eu estava dizendo, o homem tem esse elemento da força bruta, a mulher dessa coisa da flexibilidade, nosso elemento de complementariedade. Um está com a força. Aqui eu quero abrir uma nota de rodapé, porque a gente, às vezes, em algumas famílias, não tão poucas assim, a gente anda tendo problema com o que significa a força. Qual é o limite do puxão de orelha e do chicote? Como que a gente está interpretando o Antigo Testamento quando lê lá, ai do pai que poupa a vara ao filho? Tá? De um lado a gente vê os dois extremos, né? Tem gente que solta demais e não quer colocar limite nenhum. E isso tá na moda, hein, gente? Tá super na moda. Como fazer para educar os filhos? Simples, não eduque. Não faz nada. Lança ele no mundo, que espontaneamente ele vai virar Albert Einstein e São Domingos Sábio. Entendeu? Espontaneamente. E são teorias da pedagogia moderna. Então, de um lado, a gente tem os pais que querem soltar demais, acreditando na autoeducação espontânea. Outros que querem ser autoritários demais e não querem conceder nada. Eu quero lembrar que os vossos filhos são pessoas. E se vocês querem descobrir quem são seus filhos, o que eles gostam, o que eles pensam, sei que talvez ele escuta canto gregoriano toda hora, mas se você quiser saber que música ele gosta, vai ter que conceder. E dizer, e aí, filhão, o que você gosta além de canto gregoriano? Porque talvez eles não façam isso porque estão dentro de casa, mas uma hora eles vão fazer. Eles vão sair e vão tomar as próprias decisões. E talvez por não ter tido de poder dividir os seus próprios gostos e preferências, talvez esse seja um dos resultados que a ansiedade e a depressão acaba crescendo tanto. Vamos ter que conceder. Não tenham medo. Um dia eu já usei essa expressão, acho que foi aqui, que a vida familiar lembra muito a vida do agricultor. Apesar de nós termos como sonho de consumo que tivéssemos a vida do engenheiro. Nada contra os engenheiros, tá, gente? Mas o que é a vida do engenheiro? Ele precisa construir uma ponte. O que ele faz? Faz uns cálculos, coloca numas fórmulas. Se o resultado der certinho, pode construir que vai dar certo. Não é assim? A gente às vezes olha para as nossas famílias pensando em aplicar esse método, né? Ver o problema, quer enxergar aquele problema como uma fórmula, a gente quer aplicar alguns números. Isso está extremamente em moda nas redes sociais. Nós somos a geração dos esquemas, das receitas mágicas. Antes as famílias eram capazes de matar para que o mal não entrasse dentro. Hoje as famílias pagam para ter suas liberdades corrompidas pelos mandamentos das redes sociais. Hoje o que não falta é gente dizendo o que uma mulher faz com seu marido, o que o marido faz com a mulher, o que os pais têm que fazer com os filhos em cada detalhe da vida. Renuncia isso aí. Isso é uma maneira que a gente tem de fazer com que os pais percam a sua própria autoridade. É o fenômeno que está acontecendo. Os noivos casam, quando chegam da lua de mel, vem a pergunta, e agora? O que eu faço com meu marido? Os antigos iam dizer, ó, cuidado, você não sabe o que faz com seu esposo, o Ricardão sabe, não era assim?
E as mais velhas diziam para as mais novas, ó, cuide do seu marido. Cuide. É o que no Novo Testamento a gente vai ver. Maridos, amai, esposas, obedecei vossos maridos. Cuide. Zele. E maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Não é assim? Como que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Exerça o sacrifício. Exerça a entrega. Se a gente parar para pensar, é impossível a gente não saber o que fazer com os nossos cônjuges. É impossível a gente não saber o que fazer com os nossos filhos. Isso é impossível, gente. Isso no reino animal. Desculpa a comparação. Dizem os poetas que toda comparação é detestável. Você não vê uma fêmea que não sabe o que fazer com seus filhotes. Você não encontra isso na natureza. Até quando está doente e sabe que não vai vingar, ela sabe. Anos atrás, na época até da faculdade, eu tinha uma poodle e resolvemos cruzar a poodle. Aí dessa poodle surgiu 3 cachorrinhos, 2 machos e uma fêmea. E ela escolheu para parir a minha cama. E eu acordei, ela estava perto, comecei meio que no escuro, passar a mão, quando eu assusto, tá tudo sujo, melecado. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiz xixi na cama e não vi, né? Quando eu acendo a luz, aquele sangue, aí logo acudi a cadela, fiquei preocupado, não sabia. Juntei os filhotinhos e deixei ela lá. E chegou uma hora que ela pegou os machos, levou para um cantinho e largou a fêmea na cama. Falei, o que é? Para eu cuidar agora? Mãe desnaturada, né? E não queria saber. Quando eu chegava ela perto, o máximo que ela fazia era ir na fêmea, ir na cadelinha fêmea, filhotinho, e sentava em cima. Falei, mas desgraça de mãe, já que mamãe assassina, né? E depois que eu levei para o veterinário, ele ficava rindo. Porque ele dizia, olha, ela sentava na cadela porque ela via que a cadelinha estava agonizando e era um meio que ela tinha de tentar aquecer a cadela. E ela só estava fazendo isso porque você estava insistindo de deixar aquela fêmea perto da mãe. Porque a fêmea, a mãe, já sabia que aquela cadelinha ia morrer. E morreu mesmo. Até cachorro tem uma sabedoria infusa, canina, mas interessante. Não é possível a gente não saber o que fazer, a não ser que a gente aceite as interferências. Então essa espontaneidade do agricultor, a criatividade de um artista, que são os dons que a gente mais precisa aprender a desenvolver. Por que eu falo agricultor? Já reparou o que é a vida do agricultor? Ele pode escolher as melhores sementes, ele pode selecionar os melhores terrenos, ele pode selecionar o melhor clima. Quando ele planta, ele descobre uma coisa. Ele não tem o poder de fazer uma mísera semente crescer. Ela vai crescer por ela mesma. E isso hoje está sendo fonte de muita ansiedade para os casais jovens. Por quê? Porque perderam a espontaneidade da educação familiar. Querem pensar a vida como engenheiro. Então, coisas do tipo, meu filho não quer comer, e agora? O que faz? Meu filho não quer dormir sozinho, e agora? Como que faz? Meu marido arrota, o que faz? Então faz um monte de perguntas. E ninguém tem as respostas.
E eu vejo que a diferença dos antigos para nós é que os antigos não avaliavam a vida pelo certo e errado. Não começava por aí. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Isso não estava na mentalidade. Tipo, escuta, tem que fazer alguma coisa, vamos lá e vamos fazer. Se deu errado, tenta de novo. E se deu errado, tenta de novo. Porque o problema, gente, não é se vai dar errado. Às vezes as pessoas me perguntam, Roberto, você não tem medo do seu casamento dar errado? Eu digo, bicho, mas deu errado já tantas vezes. O problema não é esse. O problema dos homens e mulheres fortes é saber se ainda vocês querem que dê certo, mesmo quando dá errado. Essa é a questão. Ah, porque eu não posso educar e fazer tal coisa com meu filho, porque eu não sei se vai dar certo. Eu digo, gente, você é Deus, onisciente. Esse é o problema do mundo da ciência moderna, né? Todo mundo só quer fazer as coisas quando tiver certeza absoluta. Eu só vou casar quando eu tiver certeza absoluta que vai dar certo. Ó, saiba, você está namorando uma pessoa assim, larga dela. Se está casamento marcado, desmarca. Não vai funcionar. Primeiro que certezas absolutas só vale para seres absolutos. Qual que é o único ser absoluto que a gente conhece? Deus. E acredito que não é você, ou é? Não sendo, nós somos o quê? Criatura. Toda criatura é meio relativa, meio hesitante. Errar, você vai, não se preocupe. Mas os antigos não tinham essa vaidade. Né? Nós somos da época do, ó, caiu, o que que faz? Chora? Não, levanta. A minha filha mais nova, esse sempre, faz uns anos atrás, agora está com 10 anos, a mais nova, na época ela tinha uns 4, 5. Ela estava brincando no parque, caiu, começou a chorar. Em vez de pedir colo para a mãe, foi inventar de pedir colo para o pai. Ai, vai cair, já quero. Ó, tem um jeito de não machucar mais. É só parar de brincar. Parar de brincar, para de machucar. É outra coisa esquisita, né? As crianças hoje não machucam mais. Então, como não está acostumado a dar uns ralados, quando machuca, chora. Não... Então tem um jeito. Até para brincar, a gente tem que começar a prestar atenção. As crianças hoje estão numa inclinação de desistir muito fácil. Aquilo que era uma coisa onipresente para os antigos, caiu, engole o choro, levanta e pedala, Robinho. Hoje, às vezes, a gente quer dar colo, quer funcionar para a vida da criança como um travesseiro. Eu só quero lembrar o seguinte, se seu filho não dá conta de suportar nenhuma queda de bicicleta, quando ele tiver quedas maiores na vida, o que ele vai fazer? Tudo na vida do ser humano tem uma intencionalidade. Tudo. Quando a gente diz, agora a criança está na época de brincar, então deixa brincar, saiba, não é por uma questão meramente lúdica de entretenimento, de diversão. Não, aquilo tem um propósito. É que hoje as crianças já não brincam mais. Eu sei que tem problema de segurança pública, tem problema de um monte de coiseira que nos deixa um pouco desconfiados com essa coisa do largar os filhos. Mas tem uma função. O quanto ela é capaz de suportar as dores e de já resolver os seus próprios problemas. Isso é uma coisa que eu falo para as minhas duas filhas. Agora vocês já cresceram. Quando tiver alguma coisa acontecendo entre vocês, aprendam a resolver entre vocês. Olha que alegria ter irmãos. Infelizmente a gente está numa época que está tendo cada vez menos filhos, mas acredito que tem muitos aqui que não era uma coisa típica ter, sei lá, mais de 4 ou 5 irmãos, mais de 6, 7 tios, né?
E era mais fácil entender isso, a resolução entre os pares. Então fala para minhas filhas, se vocês têm um problema entre vocês, aprendam a resolver. Se não conseguirem, o bicho pegar, Deus deu a vocês a alegria de ter uma mãe, que é uma natural conciliadora. Ainda dá para discutir, ainda dá para resolver. A mãe sabe fazer isso. Por quê? Porque quando chega no pai, entende? O pai é a última instância. Entende você que é homem? Os filhos não se resolveram, sua esposa não resolveu. Entenda que nessa hora você virou papa. Padre Cleber, você não consegue resolver. Botamos sede vacante, né? Os bispos não resolvem, o cardeal não resolve. Chega no papa. Diz a tradição que quando ele tem uma dúvida que ele precisa responder e não tem a quem dizer, porque ele é a autoridade maior, ele entra no quarto e só sai depois que o Espírito Santo de Deus falar com ele. Entendeu? E não tem a quem recorrer. Agora é só direto com o chefe lá de cima, entende? Nós somos assim. Então eu falo com minhas filhas, olha, se chega no pai, o pai originalmente ele não está ali para a conciliação, ele está ali para resolver. Esses tempos atrás, tem uma filha mais velha que chama Bianca. Aí a Ângela falou assim, Roberto, você precisa lá falar com a Bianca. Eu falei, tá bom. Eu nem pergunto o que está acontecendo. Eu não gosto de informação por encomenda. Eu vou lá, ela sabe, vou lá direto, vou perguntar. Aí a Ângela me viu andando no meio do caminho e falou, Roberto, volta aqui, deixa que eu falo com ela primeiro. Isso é uma coisa que eu instaurei, pelo bem dos filhos. Esse princípio da autoridade, esse é o princípio da hierarquia. Não é um problema que a gente aprende comercialmente. Se tem um problema lá, sei lá, na sua operadora de celular, não que isso aconteça, né? Porque é ótimo as operadoras. Você realmente acredita que quem vai te atender é o presidente da empresa? Minha cara, para o seu problema chegar no presidente, acho que isso nunca vai acontecer. Não é assim. Tem muitas instâncias, não é assim? É a famosa burocracia, né? Mas a família é uma beleza, porque não tem burocracia. Tem uma hierarquia que se a gente faz e exerce pelo bem dos filhos e também de nós mesmos, você tem que saber qual que é o seu lugar. Hoje a gente já vive uma época que já não tem diferença nem de homem e mulher, né? Agora imagina de pai e mãe, que já é mais complicado. Hoje todo mundo é igual, né? Então nós temos todos esses elementos em nosso desfavor. Então a gente tem que aprender a exercer, treinar essas coisas, viver efetivamente quer ser família. Isso é um pouco de pensar o reino dos céus é dos violentos, né? Tem um filósofo que chama Goethe. Goethe dizia assim, olha, se você não sabe o que fazer, persiga o seu dever. Qual dever? O dever próximo. É igual quando você acorda, eu não sei o que fazer. Procure seu dever. Se você colocou o celular para despertar, seu dever é levanta. Mas eu não sei o que fazer. O que você faz depois que você levanta? Vai no banheiro, então? Persiga seu dever. Vai no banheiro. E assim vai indo. Isso é disciplina. Meu filho está com um problema, eu não sei o que fazer. Você já foi lá perguntar? Não, ainda não, porque eu não tenho certeza o que eu tenho que perguntar. Isso que eu acho muito, muito interessante, entende? Isso é uma coisa que a gente vê muito nos atendimentos.
Eu não sei o que fazer com meu filho. Tá, então vamos começar com as perguntas, né, mais baratas do jogo do milhão. Valendo R$ 1. Qual que é o prato preferido de comida do seu filho? Tem pais que já começam a errar, já pede ajuda para os universitários. Quem que é o melhor amigo do seu filho? Qual é a música que ele gosta de ouvir? Qual é a cor de roupa que ele gosta de usar? Ele gosta mais do Padre Kleber ou do Padre Renan Aranha? Percebe? Não consegue responder. Eu digo, minha senhora, é normal então realmente que você está com problema. Eu não consigo. Sabe o que um dos antigos dizia? Olha, não queira o mais se não dá conta do menos. Então, resolver os problemas mais complexos dos filhos significa que você está acompanhando nos problemas mais simples. É muito importante. Guardem uma coisa na manga de vocês. Toda vez que o seu raciocínio, na hora de pensar em educação, começou a ficar rebuscado demais, desconfie. Deus está na brisa suave, na simplicidade das ações. Eu não sei o que fazer, eu vou lá e pergunto. Quando fizeram uma pesquisa, quando interrogadas as crianças do que elas mais esperavam de seus pais, atenção, compreensão, apoio são as coisas que elas mais dizem querer e precisar de nós. E são coisas que são demandas que aparecem que a gente consegue como? Não tem mágica, só na convivência. No conhecer. Às vezes eu chego em casa e a Angela fala, meninas, seu pai tá bravo. Todo mundo olha para mim, mas como que você sabe? Eu também não sei como que ela sabe, mas ela sabe. E eu quero chamar isso de amor. Quem ama, conhece. Quem conhece, ama. E quem ama, sabe o que faz. Um dos sintomas, se você, família, está vivendo de não saber o que fazer, é porque está faltando amor. Amém? Bença nós aqui, Padre. Eu estou ficar em pé. Vou vir aqui também. Nossa família agradecer, sempre rezando pela disponibilidade de vocês.